Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza, esse é o canal Teologia e Você. E hoje nós iremos falar sobre algo muito interessante que nós estamos dando continuidade, tá? Que é para onde vai a alma após a morte? E aqui eu quero abordar o que os judeus pensam, o que os adventistas pensam, o que os católicos pensam, dar uma pincelada no espiritismo e fechar, claro, com o cristianismo, que é a nossa linha, né? O que nós cristãos devemos compreender a partir do momento final, da morte, para onde irá a nossa alma. Então é sobre isso, então fique aí, por favor, curta, compartilha, indica para os colegas, nos ajude a aumentar o nosso canal, tá? Nos ajude a crescer esse canal para que a gente possa ter condições, claro, né? E no futuro ter coisas legais aqui e muitas outras matérias importantes sobre teologia para vocês. E como todo mundo sabe, gosto da teologia bíblica, gosto de aplicar os textos como eles devem ser lidos, tá bom? Então vem conosco aqui nessa caminhada. Então, primeira coisa é, morreu. E o que se segue daí para frente? Porque o que a gente sabe basicamente é, morreu, segue-se o juízo. Sim, que juízo é esse? Como é o processo da alma? Porque a Bíblia diz que o sopro, a Ruach de Yahvé, lá em Eclesiastes, ela volta para Deus. Só que aí é que está o negócio. Esse sopro é a alma vivente que falamos no primeiro vídeo, porque Deus soprou das narinas dele, né? O fôlego de vida, a Ruach de Yahvé. E o boneco de, 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 de Adamar, né, de barro, se tornou alma vivente. E a Bíblia diz que quando morre, essa alma volta para Deus. O problema é, o que volta para Deus? E a alma, como fica? Porque somos corpo e alma. Como é que fica o processo da alma? Como lemos em vários outros versículos no vídeo passado, toda vez que se encontra um versículo que se fala de alguém morto e se refere a ser humano, não se refere a espírito, mas sim a alma. As almas, e se contaram as almas, e as almas que estão é sempre assim, tá? Quando se refere a algo ao espírito, como Pedro se refere, espíritos aprisionados, isso não tem a ver com o ser humano, tá? Aqui já são outros seres. Mas vamos lá, falando um pouco sobre isso, o que o ateu pensa? O ateu pensa o seguinte, olha, morreu, acabou a matéria, acabou-se tudo, já era, é como animal. Olha, a ideia romana e grega que rolava, que já existia no período das primeiras de Jesus, né? E dos primeiros séculos é: morreu, você não era tão mal e nem era bom demais para ir para o céu. Então você vai para o purgatório, tá? Se percebe na mitologia grega muito isso, tá? Essa questão, quem assistiu filmes, séries, lê um pouco sobre isso, sabe que existe o lugar das almas, né? Que não foram diretamente para o inferno e estão ali se purgando, tá? Se você for um espiritualista, né? Você acredita que se a pessoa morreu, mas ela não era tão boa, não alcançou um bom nível para ir para um lugar maior, então ela tem que reencarnar. E o judeu ele pensa dessa forma também. O judeu pensa como Gilgut Neshamot, que é a reencarnação da alma. E você vai ver aqui que a reencarnação da alma no conceito judaico é muito parecido com o de todas as outras religiões antigas do mundo. Para os judeus, a alma após a morte ela vai para o Sheol. O Sheol aqui tem mais a ver com sepultura, tá? Mas a sua saída é muito confusa para o judeu. O Zohar, né, que é aqui, olha ele aqui, né, o livro do esplendor. Aqui tem tudo que você imaginar sobre a parte mística, judaica, espiritual, tá? Ele diz que a alma ela é muito apegada ao corpo, né? E ela não deseja se desprender do corpo. Nenhuma alma gosta da ideia de que o corpo ela vai perder, né? Que ele vai morrer e ela vai perder isso. Mas quando elas sentem a bondade da Shekinah, elas se desprendem. Como assim? Como é que os judeus dizem isso? É basicamente assim.
A alma que sofreu um acidente, o ser humano sofreu um acidente e morreu de forma repentina, morreu jovem demais. A alma para eles não está preparada para isso. Morreu de uma doença, algo assim. Então eles compreendem que a alma tem muita dificuldade para se desligar do corpo e ela acaba ficando ali por um tempo, tá? Mas ela compreende que quando o corpo, o sujeito era uma pessoa boa, que estava ligada a Hashem, né, que é Deus, elas sentem um calor, uma presença divina da Shekinah e elas acabam se desligando mais rápido disso. Isso é judeu, tá? Rabino que conta assim. As almas dos injustos tenta resistir com a saída também, porque sabe que saindo ela vai para um juízo, né? Ela vai para algum tipo de juízo. Embora o judaísmo não acredite no inferno, mas eles entendem que existe algum tipo de juízo. Por exemplo, você pode reencarnar em uma pessoa muito pobre, debilitada, numa situação terrível na próxima. Segundo o judaísmo, né, e o espiritismo, vou colocar os dois pontinhos juntos, tá? Quando a alma sai do corpo, ela é recebida pelos seus parentes e familiares. Quem assistiu aí o filme espírita aí do Brasil, acho que é o Nosso Lar, né? É mais ou menos aquilo. A pessoa, a alma sai mesmo chateada e ela vai para uma plataforma acima do planeta Terra e nessa plataforma ela é recebida pelos seus familiares que vai tentar consolá-la, vai tentar acalmá-la, acalentá-la. Isso é papo de espírita, mas é papo de judeu, meu amigo. É isso que eu estou tentando dizer para você, tá? Para os judeus, a alma tem consciência. O judaísmo não aceita ser cremado. Não pode cremar o corpo. Não, de jeito nenhum colocar o corpo no fogo, tá? A alma tem consciência e ela vai se entristecer, vai ser um problema enorme isso aí. Não mexa com isso. Para os judeus, a alma fica rondando a casa e deve sempre se elogiar o morto, né? Principalmente na parte ali que no velório e sempre ali pelos parentes e amigos que ficam muito tempo, alguns dias pela casa, né? O judaísmo diz que as almas se entristecem muito, ficam chateadas com isso, tá? Isso não é bom. O julgamento da alma fica registrado na memória também, tá? A memória fica, é por isso que para eles é basicamente aquilo que no Apocalipse, né? Todos irão comparecer ao tribunal de Cristo. Existe uma espécie de HD. Até nosso cérebro, a ciência diz que a gente usa poucos por cento dele, né? Menos de 8, 7%, uma coisa assim, né? O que fica aqui de sobra? Talvez seja o que é o subconsciente, como Freud diz, né? Mas esse subconsciente está armazenado todas as nossas memórias da nossa vida, tá? Os judeus creem nos primeiros 3 dias que a alma fica ligada à casa, tá? E visita a casa. Você percebe também que o espiritismo, o catolicismo tem a mesma visão. Ó, só depois de 12 meses que a alma é levada no aniversário da morte da pessoa. Aí, olha, o judaísmo também acende vela, viu? Vela para a alma, tá? Não é só espiritismo, catolicismo, não, tá? A alma passa por vários julgamentos, segundo o judaísmo. Pela família que ela ensinou, exemplos, a atitude, a ética, a moral que ela teve. Para os judeus, a vergonha do julgamento purifica a alma. Não é o fogo do inferno, a guena, né, como Jesus fala, mas sim sobre a vergonha diante de Deus. A alma se envergonha pelas coisas que ela fez. E essa vergonha vai purificando ela. Ah, como é fácil, né? Então não tem inferno, ela vai se envergonhando e logo ela é purificada. Olha o papo do judeu, para viver a vida que ele quer nessa terra. E depois da purificação das almas, vão para o mundo das almas, tá? Que é um lugar de prazer e proximidade de Deus. E não existe a ideia de paraíso, de céu. Isso é coisa de crente, de cristão, paraíso e céu, tá? As almas que alcançaram a purificação, elas ressuscitarão, como diz Daniel. As que alcançarem, as que não alcançarem, vai reencarnar até alcançar isso, tá? Para o espiritismo, a alma, se a pessoa for boa, ela recebe uma nova vida. Já os maus devem reencarnar até se purificar. O mínimo é de 100 anos, né? De uma morte para uma reencarnação. Os católicos, a alma vai para o inferno, né?
até pagar seus pecados, né? No caso aqui, vai para o purgatório, aí vai purgando, né? Para depois ir para o paraíso. E também tem um umbral do espiritismo, né? Que é um lugar transitório, onde as almas ficam, um lugar escuro, frio, presos ao chão, tem sede, tem frio, tem fome, tem calor, e passam muito tempo no umbral, e o tempo lá é muito lento. Mas quanto mais tempo ela estiver presa ao mundo, às memórias dela, à vida dela passada, ela fica lá. Mas se ela rapidamente fosse desvinculando dessas coisas e purgando, mais rapidamente segue-se outro processo para ela, tá? Então, a doutrina católica, sair do judaísmo, entramos no catolicismo. É basicamente essa mesma ideia, por isso que eu não vou falar tantos de detalhes, mas eles compreendem o Sheol, que é o fogo que não se apaga como a Guena, né? Mas aí é para as pessoas extremamente más, tá? Tem o purgatório, que é para aquele que viveu a vida mais ou menos, meio lá, meio cá, não era uma pessoa, né? Então fica lá um período se purgando, tirando as impurezas. E esse período está sempre ligado à ideia da morte do sujeito até a volta de Cristo. E depois essas pessoas, né, serão purificadas e vão para o céu, tá? E tem algo importante: o céu, na verdade, só vai se abrir para todos no catolicismo depois que Jesus voltar. Porque até lá a doutrina católica apostólica romana diz que apenas quem está no céu é Jesus, a Nossa Senhora, a Maria, né? A Maria, mãe de Jesus, e Deus. Além desse, existe uma exceção que é o Dimas, Dimas o bandido, né? O ladrão da cruz, que Jesus ali afirma que ele estaria no paraíso. Embora isso seja uma interpolação, que a gente não precisa entrar nisso aqui agora, mas podemos fazer uma perícope desse texto aí, vocês podem se surpreender com isso aí, tá bom? Então, basicamente, percebam que o judaísmo, catolicismo, espiritismo caminham com a mesmo vínculo. Aliás, muita coisa do espiritismo está ligada ao catolicismo, ou à mesma visão do judaísmo. Todos estão muito misturados nesses pontos. Já para os adventistas, você tem outro problema, que é a questão da alma mortal. Eles não creem na alma imortal. Eles creem na alma que é mortal. Existe um morreu, você passa agora para um sono, o sono da alma, que é inconsciente, tá? É um sono inconsciente. Os adventistas pensam assim: os mortos dormem, não sabem de nada. Eles estão dormindo e usam a passagem de Estevão, que adormeceu, como está escrito, né? Estevão não adormeceu, Estevão morreu apedrejado. Ellen White diz que a imortalidade da alma é coisa do diabo, que foi Satanás que ensinou a Eva que não morreria, e que isso também vem do paganismo, tá? Então, para ela, a alma imortal é coisa do capeta, e a coisa da Bíblia é o sono da alma, né? Maluquice, mais uma vez. Então, mais uma vez, o adventismo aqui sempre na contramão dos negócios, né? Hernandes Dias Lopes, eu gosto de comentar a partir dele porque eu vejo muita coerência no conceito cristão. E dá uma resumida. Como eu e você, cristão, deve pensar a alma após a morte? A Bíblia, para o cristão, vai dizer assim, olha, em Hebreus diz que o espírito dela é aperfeiçoado. Ela deixa esse corpo aqui, deixa essa alma, né? E vai habitar para com o Senhor. Filipenses diz que morrer é estar com Cristo. Em Apocalipse 13:14, bem-aventurados que morrem agora, né? Existem as almas dos santos, as almas dos mártires que estão clamando também por vingança, né? Jesus diz assim para o ladrão, né? Hoje mesmo estará comigo. O corpo vai para a sepultura, mas a alma, ela vai para um local. E nós cremos que ela sobe para com Deus. Mas para onde? Na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra? Não. Ela vai para um estado que se chama também de intermediário, que é o terceiro céu, o lugar que os justos estão aguardando a Jesus retornar e executar juízo, né? Estabelecer todas as coisas. E por que isso precisa acontecer? Primeiro ponto é que a alma
do cristão, do justo, ela vai para o terceiro céu e fica ali aguardando porque ela precisa de um corpo. A alma e o corpo estão separados agora, porque o corpo apodreceu, ficou na terra, né? Virou pó, mas a alma está sem um corpo. E nós acreditamos que quando Jesus voltar dos mortos em Cristo, ressuscitaremos primeiro, né? E as almas que estão com Cristo recebem o que? Os corpos de volta, aquele corpo que morreu, aquele corpo do pó. Ah, mas é aquele mesmo corpo podre, que não prestava, que não debilitado? Não. Agora o seu corpo é imortal, ele é incorruptível, ele é perfeito. Não sabemos se vamos ganhar asas ou poder para voar, ou a nossa mente, o cérebro vai desbloquear 100%, mas entendemos que seremos perfeitos diante do Senhor, tá? E aqui existe uma teologia muito básica do sistemática também, que é a questão da continuidade e descontinuidade, né? Perde esse corpo corruptível, falho, defeituoso, e agora você ressuscita em um novo corpo, um corpo de glória, um corpo incorruptível. Isaías 65 diz que não teremos também lembranças das coisas tristes. Isso fica para um novo vídeo, tá? Mas o importante é que todas as más lembranças não serão pontos para fagulhas, para depressão, tristeza, angústia, não. Para onde nós iremos depois que Cristo estabelecer tudo, é para um lugar de glória e de felicidade, tá? As coisas velhas irão se passar mesmo de vez, tá? Então, para o cristão, a alma, ela realmente acabou tudo, morreu aqui, vai seguir-se o juízo, como na parábola assim do rico e de Lázaro, tá? O sujeito era ruim mesmo, não tem meio termo, não tem purgatório. Ele vai descer para o inferno, vai pagar, tá? A pessoa conseguiu, vai para o céu, glória a Deus, foi justa, conseguiu se manter, perseverar, ela vai para os céus, tá? E a questão do inferno, o inferno é outro processo, tá? Mas o que o cristão tem que pensar é que não existe purgatório e não existe reencarnação para ele. E o processo da alma está muito ligado com as leis que você cumpriu aqui. Quando a gente fala isso, a gente está falando de quê? De pessoas de outras culturas, como índios, como povos que não ouviu falar de Jesus. Mas ela conseguiu ser justa? Será que o fator Melquisedeque estava naqueles ambientes também? O templo do Deus desconhecido, a verdadeira religião que era amar ao Todo-Poderoso, ao Criador e amar ao próximo? Se ela se manteve nesses dois princípios, com certeza ela é um justo. Ela também tem um lugar guardado para ela, tá bom? Então é sobre isso. Então, olha que diferença, que disparidade das religiões judaicas, católica, você tem a questão do espiritismo, você tem o adventismo, e olha como o cristianismo ele é diferente. É por isso que para explicar o conceito de alma é muito complicado, porque até nisso brigam. É tricotômico, é dicotômico. E nós iremos falar isso nos próximos vídeos, tá? Sobre dicotomia, sobre tricotomia. E vamos falar sobre a questão da alma, que é mortal ou a alma imortal, para tentar fechar um pouco esse ciclo, tá bom? Então Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!